A época em que nos encontramos contém momentos de desafios, de escolhas, todas elas para o cristão apontadas para o bem, para a renovação pessoal, para a ampliação da capacidade do pensamento. Porque estamos, desde 18 de abril de 1857, estamos aqui na Terra na fase da transição planetária. Um período em que irão diminuindo as características predominantes do velho mundo, os velhos costumes, os velhos sistemas, e ao mesmo tempo vão nascendo as ideias, vão se cristalizando as novas instituições, a nova visão do mundo, das coisas, dos fatos e das pessoas. Entretanto, para o cristão mais atencioso, é possível encontrar recomendações para os dias atuais, escritas há 2000 anos atrás, com base na doutrina de Jesus. Hoje, por ser um feriado, 21 de abril, estamos tranquilos. Vamos fazer mais um estudo do que uma palestra. E é claro que o que eu vou mostrar aqui vocês todos já conhecem, a saciedade. Mas vamos lembrar junto com vocês que orientações para as nossas vidas nos dias de hoje o apóstolo Pedro deixou registradas na sua primeira carta, a primeira epístola de Pedro. Não é muito conhecida, não é muito comentada, principalmente no meio espírita. Mas nós podemos encontrar nas suas linhas e nas suas entrelinhas os recadinhos de Cristo para nós dos dias atuais. A primeira carta de Pedro é mais conhecida pelo versículo 8º do capítulo 4. Ela tem 4 capítulos. No último capítulo, no versículo 8º, Pedro escreve: cultivai primeiramente e ardentemente entre vós o amor mútuo. Cultivai é coisa que todo dia a gente cuida. Primeiramente é prioridade. Ardentemente é com muita intensidade. O amor mútuo, o amor entre nós. Aí ele vai dar a razão por que isso. Porque o amor cobre a multidão dos nossos pecados. A gente só sabe a última parte. O amor cobre a multidão dos nossos pecados. Para aliviar a nossa consciência. Mas tem o requisito, tem o pré-requisito antes. Versículo 8º, capítulo 4. Mas hoje nós vamos pegar o início da carta. Os capítulos 1º e 2º, alguns versículos. Por isso que o título que eu dei para o nosso estudo hoje é Pedro, que é o missivista, é o médium de Jesus que psicografou para nós, e a nossa regeneração, que é que nos interessa nesta existência e na próxima. Porque regeneração leva tempo. Não é coisa de 3, 5 anos. Então nós já vamos nos preparando desde já. Ele começa dizendo assim, a respeito, quanto ao assunto, quanto ao tema, salvação das almas. Como é o nome disso no Espiritismo? Redenção moral e espiritual, purificação, evangelização.
a respeito da redenção das nossas almas. No período da regeneração, os profetas, ele vai lá para o Antigo Testamento, os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Jonas, investigaram e pesquisaram, não é opinião. Eles trabalharam os seus textos com os espíritos que com eles atuavam, eram médiuns. Investigaram e pesquisaram, profetizando, fazendo as suas previsões a respeito das bênçãos que vos estão destinadas. Bênçãos. Os que estão encarnados na Terra, desde o ano 1955, espíritos que foram avisados e preparados para estes momentos. Todos nós, vocês não lembram, nem eu não lembro, mas é verdade. Fomos preparados para essas lutas. Procurando saber, os profetas queriam saber a que tempo. Eles diziam ao Espírito guia, para que tempo é essa previsão que eu estou fazendo? Procurando saber a que tempo, os tempos de hoje. Terceiro milênio, 2026. E a que circunstâncias se referia o Espírito do Cristo? As circunstâncias são as atuais circunstâncias da transição que estamos vivendo. A que circunstâncias se referia o Espírito do Cristo? Ué, então mesmo lá nos profetas do Antigo Testamento, quem falava referindo-se a nós e ao futuro era o Espírito do Cristo. Está escrito lá no Novo Testamento, primeira carta do Pedro. E para provar que era Cristo que já orientava os profetas, olha o que ele diz, deixei até em vermelho, se referia o Espírito do Cristo que estava neles e por eles falava. Então, numa psicofonia, era o Cristo que emitia a mensagem e era o profeta que concretizava a mensagem por sua voz. Era uma psicofonia. Claro que não precisava ser o Cristo em pessoa, mas um representante seu falando em seu nome, o que é muito comum nos livros sagrados. Por exemplo, em Moisés, narra o Gênesis que Deus tocou fogo na sarça e disse a Pedro, tira tuas sandálias deste solo, porque ele é sagrado. Gente, Deus não fala, Deus não personaliza. Claro que é um embaixador divino. Então, olha, o que é importante é que Pedro sabia, Jesus é que deve ter lhe contado, que o Espírito do Cristo mandava as mensagens pela boca dos profetas, são 18, mais Samuel e Elias, 20, para orientar o povo sobre as bênçãos. Que bênçãos são essas? Ele vai repetir várias vezes as bênçãos da mudança. Não mais expiação e provas. Agora, regeneração. Mas depende de nós. Nós temos que participar. Porque Jesus também trabalha aqui na Terra usando as nossas mãos. E em que circunstância, a que circunstância se referia o Espírito do Cristo que estava neles e por eles falava ao prenunciar profecia, pré-anúncio, os sofrimentos que haveriam de sobrevir, porque não há felicidade, nem pacificação, nem iluminação, sem o processo dolorido de nós jogarmos fora as nossas imperfeições e vícios que a gente gosta ainda e substituí-lo por virtudes cristãs que dão trabalho. Nós temos que engolir muito sapo.
É em casa, é no trânsito, é no trabalho, é na parentela, não é? E quem é que nasce aqui na Terra e não tem parentela, gente? Só um espírito puro e superior que ainda não vimos. Então, os sofrimentos, quer dizer, as dificuldades, a luta, o suor, quem iria sobreviver nesse futuro, a que fala Pedro, são as lutas regenerativas. Mas depois das lutas regenerativas, se nós persistimos e concluímos a nossa luta, e as glórias que viriam após a vitória, as glórias, honestidade, bondade, solidariedade, cumprimento total da lei, dos homens e de Deus, harmonia e alegria entre as pessoas, autoajuda e ajuda ao próximo. Tudo isso em todas as pessoas encarnadas. É a regeneração. É a regeneração. Então já começa abrindo a carta com este parágrafo impressionante para o Espiritismo. Eu fico pensando, porque Kardec tinha um plano secreto. Ele dizia que era secreto, mas os espíritos todos sabiam. Diante de morrer, escrever comentários espíritas sobre o Novo Testamento, versículo a versículo. Olha que projeto, mano. Mas os espíritos disseram não. Este projeto não é para hoje, não é para agora. Porque tu abrirás duas frentes de luta contra a obra. A obra era a implantação da revelação do Espiritismo. Então eu estou esperando até hoje Kardec voltar, ou o seu amigo representante, para nos oferecer o Novo Testamento à luz do Espiritismo, versículo a versículo, como nós estamos fazendo aqui. Olha que coisa maravilhosa. Também, quem tiver isso em mãos e não conseguir se modificar, meu Deus do céu, Kiron está aí para aguardar. Segundo parágrafo, a esses profetas que o Cristo mandou os espíritos falarem nos seus ouvidos, ou por suas bocas, porque eram médiuns, que as bênçãos a esses profetas foi revelado, olha aí, uma revelação, que as bênçãos não eram para eles, nem para aquela época, mas para vós, para quem Pedro está escrevendo, para quem está escrevendo, para nós hoje, para nós agora de hoje, dos tempos futuros. As bênçãos da terra regenerada. Nós estamos no meio da luta para isso chegar. E esse mistério vos foi de novo anunciado. Então era uma coisa tão importante que foi renovada o anúncio e a mensagem. E esse mistério vos foi de novo anunciado por aqueles que vos pregam o Evangelho. Então o Novo Testamento iria continuar o trabalho de revelação das lutas humanas e dos deveres e obrigações de cada um para transformar a humanidade e o mundo em regeneração. E também pelos espíritos enviados dos céus. Eu vejo aqui os cristãos, aqueles que vos pregam o Evangelho, para mim são os cristãos. A segunda parte, os espíritos enviados dos céus, é a revelação espírita, é a parte 2. Mas tem 1850 anos separando. E daí? Para o Cristo não é nada. Para nós é que é muito tempo. Foi o próprio Pedro que escreveu, não nesta carta, na segunda, que para Deus, por que vos aflijais? Por que vos afligeis? Dizendo que o Cristo demora e tarda a voltar. Escreve Pedro. Quero que saibais que para Deus, 1000 anos é como um dia. Um dia é como 1000 anos. Está na carta de Pedro, 2. Então,
1850 anos de diferença entre Jesus e a revelação espírita, não deu nem 2 dias no tempo cósmico. Foi rápido. Então, isso eu interpreto e ofereço a sugestão a vocês. Então, o mistério das bênçãos, a regeneração da humanidade, foi de novo anunciado, primeiro, pelos sucessores, trabalhadores e médios, discípulos do Novo Testamento, e mais tarde, pelos espíritos enviados pelos céus para a revelação espírita. Espíritos aos quais os anjos desejariam ardentemente aprofundar. Então, eram espíritos nobres que endereçariam a terra para continuar a revelação. Está em 1 Pedro, primeiro capítulo, versículos 11 e 12. Agora, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Requisitos para a nossa vida nova. O principal de todos é a santidade do fiel. Isso não é do versículo, isso é título da própria Bíblia. Ela que colocou esse título. Requisitos da vida nova e santidade do fiel. Então, os padres e estudantes católicos entenderam o que Pedro vem escrevendo. Ele vem escrevendo para a nossa renovação do mundo novo, que Paulo chama a morte do homem velho que vai se transformando em homem novo. Então, sinteticamente, é o que era velho e antigo e não presta mais, renova para coisas melhores. Por isso, com prontidão de espírito, agora ele está falando conosco, pessoalmente. O que é prontidão de espírito? Proativo, nada de ficar parado, sossegado. Com prontidão de espírito, sede sóbrios, equilibrados, tranquilos, na medida certa, nem muito rápido, nem muito lento, equilibrados. Os romanos tinham um brocardo, virtus in medio. Virtus in medio. A virtude está no meio. Nem lá na ponta direita, nem na ponta esquerda, está no meio, no equilíbrio. Com espírito de prontidão, sede sóbrios e ponde todas, olha que coisa séria, ponde todas as vossas esperanças nas bênçãos que vos serão trazidas. Quando é que elas vão ser trazidas? Quando a gente chamar e atrair para cá. Porque somos nós que nos comportamos e vivemos na Terra. Mas a gente quer, igual os cristãos do tempo lá de João, que iam em comissão a Pátimos, atravessavam, para reclamar a ele, olha, o imperador está matando todo mundo aí, cadê o Cristo que não volta? Eles queriam que Cristo voltasse para matar os romanos. Não, não é nada disso. Ponde a vossa esperança nas bênçãos que vos trarão. Essas bênçãos é a nova vida na terra, a regeneração. Por ocasião das revelações de Jesus Cristo. Olha, revelação está em vermelho. Porque nós tivemos Moisés, a primeira revelação, Moisés e os profetas. A segunda, Jesus e os apóstolos. A terceira, os espíritos desencarnados e alguns pensadores encarnados, sendo secretário executivo do projeto o Allan Kardec. Isso é Pedro 1,13. Então, a partir das revelações comandadas pelo Cristo, a nossa humanidade terá condições de depositar as suas esperanças nas bênçãos da nova terra, da terra da paz, do amor, da alegria, da vida, de tudo que é bom, alegre e próspero. Ainda capítulo 1, agora vamos para o versículo 14, 15 e 16. Aí, lembra que eu falei que a gente estava falando com vocês? Continua falando com vocês. Como filhos obedientes que vocês são, não
consintais, não permitais em modelar a vossa vida de acordo com as paixões de ontem, de outrora. Olha o homem velho aí. Não permitais mais que isso ocorra no seu dia a dia, no pensar, no falar e no agir. Do tempo em que a vossa ignorância comandava os vossos passos. Porque agora nós conhecemos mais parcelas da verdade. E sobre a verdade, Jesus foi claro. Conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres, ou vos libertará. Claro que Jesus antes disse qual era o pré-requisito, mas ninguém quer decorar isso. A gente só gosta do prêmio. O trabalho para conquistar o prêmio a gente não quer, não. E o que é que está lá no versículo 31? Porque conhecereis a verdade é 8,32 de João. E o 8,31? Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Esse é o 31. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, conhecer a verdade é uma consequência de um trabalho árduo, que é permanecer com Cristo. Isso a gente não quer, a gente só quer o prêmio. Mas Deus sabe disso, Ele nos conhece mais do que nós mesmos. E nem fica chateado, já está acostumado. Ainda mais quando é brasileiro. Senhor, aqui não. Onde eles são? É do Brasil. Não. Ali é outro enfoque. Vai devagarzinho sempre. Como filhos obedientes, então, não permitamos mais que seja modelada a nossa vida pelos hábitos antigos, os velhos maus costumes, as paixões de outrora, egoísmo, orgulho, vaidade, tudo extremado em grau máximo. Porque nós éramos ignorantes. Não foi o que Jesus disse na cruz? Perdoai, Pai, coitadinho desses homens, tudo bobo, tudo ignorante. Claro que ele é muito gentil, ele não falou assim como eu. Ele foi mais nobre. Perdoai, Pai, eles não sabem o que fazem. Jesus era muito educado, muito gentil. Então, o tempo da nossa ignorância são as encarnações pretéritas, cheias de mais erro do que esta. Antes disso, como é santo aqueles que vos chamou, o Cristo é santo, Deus é perfeito. Tornai-vos também vós santos. Então, nós somos cristãos para aproximar o nosso jeito de ser o máximo ao de Jesus. Por quê? Porque ele é o modelo e guia, está lá no Livro dos Espíritos, 625. Ele é o nosso modelo e guia. O modelo de perfeição que podemos conceber está todo ali em Cristo, na sua vida e na sua doutrina. Então, antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós santos em todo o vosso comportamento. É redundância em todo o vosso comportamento. Bastava dizer comportamento. Não, mas é preciso. Ele quer dizer em todo o vosso comportamento. O vosso plano mental, as vossas conversas no mundo oral e as vossas ações no comportamento mais restrito. Ele quis englobar tudo. Porque está escrito, aí é um versículo lá do Antigo Testamento, está no Levítico, capítulo 19, versículo 2. Porque está escrito, sede santos, porque vosso Pai Celeste é santo. Mas Jesus modificou, porque para o Antigo Testamento o modelo era o Cristo, mas para o Novo Testamento ele subiu de patamar, o modelo é Deus. E o que foi que Jesus fez com esse versículo? Ele transformou, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, vários versículos que estão no Antigo Testamento, Jesus concretizou, ampliou, ou deu um sentido mais espiritual. Porque tem relação, tem tudo a ver, primeira
revelação com a segunda, com a terceira, e se mais tarde vier uma quarta, também terá. Pela obediência à verdade, agora o Pedro vai detalhar o que temos que fazer. Estão vendo que ele começa com geral, vai descendo para nós, agora vem o roteiro. Obediência à verdade. A verdade é Deus, e ela está em quem? Em Cristo. Por quê? Porque foi ele que disse, ele não mente. Ele disse aos apóstolos, naquela última semana, se despedindo, eu me vou, mas para onde eu vou, vós não podeis me seguir agora. Mais tarde, porém, vós ireis. Agora, para onde eu vou, vós já sabeis o caminho. Tomé, que era o nosso amigo, era um causídico da época, o advogado do colégio apostólico era o Tomé. Tudo tinha que estar bem explicadinho, bem registrado. Tomé foi lá e, Senhor, um momento, data venha, Senhor. Nós não sabemos para onde tu vais. Como é que sabemos qual é o caminho? Aí Jesus disse a frase que vocês sabem de cor. Eu sou o caminho para a verdade, que é Deus, e para a vida, que é dada por Deus. Ele é o caminho, ele não é Deus. Ele é o caminho. E ninguém vai ao Pai, senão por meio de mim. Pois não é que a igreja pegou isso para reforçar a ideia de que Deus é Jesus e Jesus é Deus? Ó Senhor, perdoai-nos. Porque já me deram uma dica que eu fiz poucas e boas com esses textos em outras encadernações passadas. Agora eu tenho que me virar nos 30 para poder ir. Então, pela obediência à verdade, purificareis as vossas almas. Então, o objetivo Pedro jogou. Agora, qual é o objetivo final? Purificar nossas almas. Evangelizar-nos. Para praticardes um amor fraternal, sem hipocrisia. E ele ainda, semelhante ao 4:8, ele diz, amai-vos uns aos outros ardorosamente e com o coração puro, isto é, incondicionalmente, sem nenhum interesse. Amai, como escreveu um grande escritor nacional. Amar, 2 pontos, verbo intransitivo. Não precisa de complemento, mas nós queremos o complemento ali, a nossa costela do lado, não é? E Deus sabe disso, então por enquanto ele fica na sua, está tranquilo conosco. Mas no futuro amaremos, ponto final. Sereis regenerados. Gente, ele já sabia que ia ter regeneração. O Pedro já sabia. Está aqui, ó, há 2000 anos atrás. Sereis regenerados, não na semente corruptível. Esse corpo aqui. Eu fiquei até feliz, porque, poxa, né? Na outra encarnação, não é possível que eu tenha um corpo parecido com esse de agora, né? Eu tenho certeza que eu vou melhorar. Então eu fiquei alegre com esse versículo. Ó. Sereis regenerados, não na semente corruptível, o corpo, mas na incorruptível, o espírito. Porque quem se renova é o espírito. O corpo é o instrumento de que ele se serve para viver na terra. Está lá no livro dos Espíritos. Como é que eu vou ser regenerado? Vem aí a explicação. Mediante, por meio da palavra viva de Deus. Ele não botou apenas palavra de Deus, ele botou viva. Por quê? Porque é viva porque tem que ser vivida por nós. Não é só dita em palestra, em podcasts, em áudio pelo celular, que a gente capricha para recomendar coisa para os outros. E geralmente são coisas que a gente manda os outros fazer porque a gente não faz, não consegue. É uma festa. Mas para Pedro não serve. Mediante a palavra viva de Deus, a qual permanecerá para sempre. Outra redundância. Se vai permanecer, é para sempre.
mas ele quis deixar bem claro que vai ser para esta vida, para outra encarnação, para outra e para até a última, para sempre. Então, o modo de nós nos amarmos e nos regenerarmos é estudar, compreender e viver a palavra de Deus revelada pelos profetas e por Jesus e depois pela doutrina espírita. E quando nós assimilarmos isso no espírito, nunca e nem ninguém jamais atirará de nós, porque é patrimônio do nosso espírito. Por isso que ele colocou, permanecerá para sempre. Aí já é Pedro terminando a parte do capítulo 1, versículos 22 e 23. Que glória há em suportar... Essa pergunta é espetacular. Que glória há em suportar com paciência se sois castigados por terdes errado? Porque vigorava no tempo de Pedro a visão judaica do Deus que castiga, do Deus que se irrita, do Deus que se vinga, do Deus que manda matar o povo que está lá na terra dele, mas o povo de Israel vai invadir a terra dele, vai expulsar eles de lá, e Deus manda matar todo mundo e destruir todos os templos dele. Era o Deus Gengis Khan. Claro que não era, a mente humana não tinha concepção para outra coisa mais espiritualizada. Então o Deus deles castigava. E quando não castigava nos pais, castigava no filho, que eles diziam, que era errado, porque lá em Jeremias já está condenada a doutrina de que os filhos pagarão pelos pecados dos pais. Em Jeremias, capítulo 18. E eu coloquei aqui, não é assim não. Existe a misericórdia. Deus não castiga, Deus corrige. Corrige. Ele não exige, ele oportuniza. Então você está com a consciência pesada, lá na escuridão do umbral, você chora de joelho e parece uma criança, pedindo uma nova existência. Mas olha, se você for agora, você está com esses problemas aqui urgentes, esses aqui inadiáveis, e esses aqui que pode trabalhar depois. Você aceita? Aceito. E a gente sai comemorando, mas quando chega aqui, quer mudar tudo, porque não lembra. Porém, ao contrário, se fazendo bem sois pacientes no sofrimento, fazendo bem e sofrendo. Por quê? O sofrimento não é porque está fazendo bem, é porque você está fazendo bem para evitar de causar futuros sofrimentos, e o sofrimento de hoje, você está reparando sofrimentos antigos quando você ainda não fazia o bem. Dá para entender? Qual é a síntese? Sofrimento sempre é consequência. Sofrimento chegou, é consequência de algo que errou lá atrás. Não adianta culpar o padre, o síndico, o governo, não adianta. Foi você mesmo. Isto sim, fazer o bem sendo paciente no sofrimento constitui uma ação muito mais louvável diante de Deus. O que é uma ação louvável para Deus? É quando nós estamos acelerando o nosso progresso moral e espiritual. A única alegria que podemos dar a Deus é essa. Não adianta dar coisa para Deus de ouro, de prata, de lítio, de qualquer mineral nobre. Não adianta nada. Deus já é o dono disso antes de tirar da terra, ele já é o dono. Aí tinha um amigo que quando eu falei isso, era espírita. Ele perguntou, nós todos somos filhos de Deus, não é? Eu disse, somos. Se nós somos filhos dele, nós somos herdeiros, não é? Aí ele disse, eu disse, somos herdeiros. Então, cadê minha parte da herança, que eu não tenho nada? Aí eu disse, você só receberá quando Deus morrer. Porque a gente só recebe a herança depois que morre, né? Então, aguarde aí que quando Deus morrer, você recebe a herança. A sua parte. Está em Pedro 2:20. Agora vamos para o próximo. Com efeito,
Foi para isto que fostes chamados. Olha a noção de Pedro, da vida. É para isso que a gente reencarna, gente. Para isso que a gente vem para cá. E nós que somos privilegiados, viemos para o Distrito Federal. Estamos num ambiente desse, todo limpo, iluminado, confortável. Não tem mais as catacumbas, com soldados chegando com arma para espetar a gente e levar para ser comido por fera. Só que nós não éramos os que iam ser comidos, nós éramos os soldados. E agora estamos aqui com essa cara de santinho, que é maravilhosa, como espíritas cristãos. Mas é assim mesmo, pensa que Deus está chateado? Nem um pouquinho. Vamos em frente. Então é para isso que a gente reencarna, gente. Para renovar, cumprir a vivência que Cristo recomenda, vivendo as leis de Deus, e começar a receber as bênçãos. Pois que também o Cristo sofreu por vós, porque Cristo não sofreu por ele, porque ele não tinha por que sofrer, ele era puro. Cristo só sofreu por nós. E uma vez ele se lamentou. Foi a única vez que Jesus deu uma lamentadazinha, mas foi muito de leve, porque ele era muito educado. Ele olhou para o alto e disse: Senhor, até quando permanecerei convosco? Até quando vos sofrerei? Olhou para Deus e deu uma queixadinha de nós. Até quando permanecerei convosco? Mas depois se recuperou e no último versículo ele diz: eu permanecerei convosco até os confins dos séculos. Oh, coitado, como diz aquela personagem. Coitado do Cristo. Foi para isto que fostes chamados, pois que também o Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo. Qual foi o exemplo que Cristo deixou, sinteticamente? Apesar de sofrer por nós, ele nos amou. Amou. Até na cruz nos amou. Pediu perdão por nós. Então, o maior exemplo de Cristo para nós é continuarmos carregando a nossa cruz, sofrendo um pouquinho, mas continuar amando, a fim de que sigais os seus passos. Todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É o homem velho, que é para matar. Carrega a sua cruz, paga o que está devendo para zerar o débito. E siga-me, que é a parte mais difícil, que a gente ia atrás dele, no mesmo caminho. Ele não cometeu nenhum pecado, e mentira nenhuma foi achada em sua boca. Pedro 2, 21 e 22. Agora Pedro está oferecendo o comportamento de Cristo como o modelo para o nosso comportamento. Primeiro, não cometeu nenhum pecado. Nunca mentiu. Imagine, gente, se tivesse um contador, um chip no nosso cérebro, que a cada mentirinha nossa, 1, 2, ia aumentando. Que número estaria hoje, gente? Aí vem, quando injuriado, não revidava. Ao sofrer, não lastimava, não ameaçava, não blasfemava, não reclamava nada. Antes, tinha confiança naquele que julga com justiça. É Deus. Na cruz, recebendo violência, injúrias, perdoou os nossos pecados em seu próprio coração, a fim de que, mortos para os nossos pecados, o que a gente errava, morreu, a gente não erra mais. As coisas erradas, violentas, ilegais que nós gostávamos, não fazemos mais. Renovação. Vivêssemos agora para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Claro que aqui são as nossas feridas da alma, as imperfeições morais. Pois estáveis desgarrados como ovelhas perdidas. Estavas.
Mas agora, cristãos e espíritas, agora, na regeneração, retornastes ao pastor. Então, agora, com o Espiritismo, nós temos a oportunidade de voltar para o Cristo. Porque ele é nosso pastor, mas além de pastor, que é uma coisa muito típica aqui para a Terra, ele é algo maior, ele é supervisor da nossa vida. Ele é que supervisiona a nossa conquista até a purificação total da nossa alma. É muita coisa, gente. Pedro 2, 23 a 25. Vamos encerrar, que o tempo não perdoa, com uma visão espírita sobre o que nós acabamos de conversar com vocês. Claro que quando a gente quer algo sobre evangelho e sobre doutrina misturado, tudo junto e misturado, quem é que a gente procura? Emmanuel. Não é lógico? Vamos encerrar então com duas mensagens que eu resumi do Emmanuel. O pensamento de Emmanuel. Primeiro, em Vinha de Luz. O nome da lição é Para isto que viemos. Lição 117. A outra está em Fonte Viva. É só trocar o 7, botar no meio do 1. É a lição do Fonte Viva 171. Vamos primeiro a Vinha de Luz. Para isto é que fostes chamados. Porque também o Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que lhe sigais as pegadas. 1 Pedro 2, 21. E Emmanuel comenta, elevada percentagem de cristãos considera-se imune de todos os sofrimentos, só porque, no conceito de muitos deles, entregar-se às fórmulas religiosas é subtrair-se à luta, candidatando-se a uma vida de beatitudes imperturbáveis. Não, peraí. Eu vou na missa todo sábado, todo domingo, confesso, comungo, rezo todas as preces que o padre mandou para a penitência. Por que está me acontecendo isso? E o espírito é igualzinho, gente. Nossa, eu já estou aqui no Irmão Estevão e na SODEC há 30 anos, gente. Ainda vivo nesse sufoco. Onde está Deus que não me vê? Igualzinho católico. Não tem diferença nenhuma. Só porque a gente está vindo toda terça-feira, sem faltar, para assistir a palestra, fazer essa reflexão enquanto fica ouvindo, depois vai para o tratamento, leva um banho de energia, sai daqui zerado. Mas quando amanhece amanhã, no outro dia, começa a sua vida de novo. E ainda tem um saldo negativo imenso para ir abatendo. E a melhor forma de abater é com crédito, mas crédito dá trabalho, a gente não faz. É melhor ir orando, chorando. É uma questão de escolha pessoal. Na apreciação de muitos, os que oram não deveriam conhecer a dor. Aí nunca mais iriam orar, gente. Só eu ficar divertindo, levando a vida doidado, como diz aquele filme. Não ia mais querer orar. O socorro divino seria como a proteção de um monarca terrestre, doador de favores. Continua, Emmanuel. A situação do aprendiz de Jesus é muito diversa. Eu considero todos nós aqui aprendizes de Jesus. Os títulos do Cristo não são os da inatividade, com isenção de esforço e responsabilidade. Os chamados ao trabalho evangélico não podem esquecer as necessidades do serviço. Eu vim para servir, disse Jesus, e não para ser servido. E como ele era muito humilde, ele não disse, embora eu seja o governador deste planeta. Ele não deu carteirada conosco. Podia tirar a carteirinha aqui, olha aqui a minha carteira, ó. Governador do planeta, Jesus de Nazaré. O mestre precisa de companheiros, nós.
que nele confie, mas que também não prescindirá dos que se revelem colaboradores fiéis da sua obra. As forças divinas baseiam a movimentação do bem no mesmo princípio. O Mestre Celeste ensina a todos as sublimes lições da vida. Entretanto, não é razoável que em todos os séculos permaneçam nos bancos escolares da experiência humana os mesmos alunos preguiçosos e inquietos. Nós não podemos ficar 5 reencarnações seguidas errando as mesmas coisas e sofrendo por causa disso, gente. Não tem condição um negócio desse. Depois que nós tivemos 3 revelações da lei de Deus. É indispensável que as turmas de bons obreiros se dirijam às zonas de serviço preparados para os testemunhos dos ensinamentos recebidos. Testemunhos. Que fizestes com a família que eu te emprestei, o lar em que vivestes, a cidade que te dei na vida, e o espiritismo com que eu bafejei a tua alma. Que fizeste nesses teus 85 anos de vida? Que fizeste? Bem, eu fui às palestras, tomei passe. Sim, aí depois, no outro dia, que fizeste? Aí eu fui a outra palestra e tomei outro passe. E na outra semana, eu fui mais palestra e tomei mais passe. Mas que fizestes? Aí meu querido Sérgio Castro, vamos preparar o seu retorno. Vai ser agora a hora de fazer. Chega de teoria e de doutrina. Agora é hora de fazer. Agora, você não vai ter essa folga que você teve agora na última, tá? Aí lá vem a gente de novo, todo feliz. Nem tanto, né? Porque a primeira manifestação nossa quando nascemos é chorar. Já é uma dica, não é? Simão Pedro, e termina Emmanuel. Simão Pedro sintetiza o trabalho dos cristãos de maneira magistral. Sois chamados para isto, assevera o apóstolo. Essa afirmativa simples e direta indica que os discípulos leais, em geral, os discípulos leais ao Cristo, normalmente, naturalmente, são convocados a sofrer pelo bem. Que bem? O bem deles mesmos e o bem do outro. Dá trabalho e dá muito aborrecimento, muita tristeza, muita dor, porque as pessoas nos pressionam. E por último, dá problema. Fonte viva, testemunho, lição 171. Muitos se queixam da luta moral em que se sentem envolvidos. A minha família, você não sabe como é. Eu queria viver lá na tua casa. A gente diz, quando é mocidade, papo de 2 jovens na mocidade espírita. A tua casa que deve ser uma delícia. O Deus diz, vai lá passar uma semana. Você vê como é. A gente fica reclamando, mas nós estamos colocados no local melhor para nós. O mais certinho. Muitos se queixam dessa luta moral depois da aceitação do Evangelho. Em caminhos diferentes, sentem-se modificados. Agora estamos indo em outra linha. Estamos nos melhorando. Não mais mergulham nas correntes escuras da vaidade. Não mais se comprazem no orgulho. Tem orgulho? Tem, mas não se compraz mais. Não mais se compadecem com o egoísmo. Não mais rendem culto à discórdia. É uma pessoa da paz. E por isso, de alma desenfaixada, por perderem velhos envoltórios da ilusão, reconhece que a sua sensibilidade se aguça, agravando suas aflições na romagem do mundo. A pessoa fica mais perceptiva, captativa, mais sensível da energia dos outros, da perturbação dos outros, do ambiente. Ela está evoluindo. E aí tem que aprender a lidar com isso. Sentem-se expostos a doloroso processo de burilamento, mas é para isso que a gente existe. E admitem padecer mais que os outros angustiosas provas.
Nem sempre, não é? Nem sempre. Porque nós temos a mania de aumentar o nosso problema e a nossa dor. Né? Nos congressos, como o que teve agora no DF, quando dá os intervalos que tem, forma uns grupinhos para bater papo, para conversar, e sempre tem alguém que diz algo desgraçado que está acontecendo com ele. Acontece que um que ouve diz, não, isso não é nada. Você não sabe o que está acontecendo comigo. Aí conta aquela coisa horrível só de ouvir. E vem o terceiro e diz, vocês são anjos de Deus. Vou contar o que me aconteceu há 2 anos atrás. E conta uma desgraceira impressionante. Aí vem um quarto e diz, vocês são protegidos de Deus. Deus esqueceu de mim, eu vou contar a vocês o que está me acontecendo. Nossa Senhora! Aí todo mundo se cala e este último fica feliz porque foi o campeão da desgraça. Ele sai feliz de volta para a palestra. Poxa, que bom, eu fui o mais desgraçado de todos. Gente, nós estamos assim, é coisa de criança. Mas na sublimação espiritual de que oferecem testemunho, outros irmãos tomaram contato com a Boa Nova, descobrindo as excelsitudes da vida cristã e estendendo a sua divina luz. Os que realmente estão melhorando, se renovando, não se prendem mais a essas coisas. Estão mais interessados em conhecimentos, exercícios e práticas do bem. Se nos encontrarmos, pois, em intensos desajustes na vida íntima, à face dos problemas suscitados pela nossa fé espírita, saibamos superar corajosamente os conflitos da senda. Superar, mas com coragem, optando sempre pelo sacrifício de nós mesmos em favor do bem geral. Chico Xavier, sacrifício de si mesmo sempre em favor de todos. É o Chico. É um exemplo vivo para nós espíritas. De vez que não fomos trazidos à comunhão com Jesus simplesmente para o ato de crer, mas para também contribuir na extensão do reino de Deus. Jesus trabalha usando as nossas mãos, ao preço da nossa própria renovação. E terminando, para aumentar ainda mais o sorriso de vocês, ninguém recue diante do sofrimento. Aprendamos com o sofrimento. Mal sofrer e bem sofrer, mensagem de Lacordaire no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem sofrer e mal sofrer. Aprendemos a usar o sofrimento na edificação da vida mais eficiente, em frutos de paz e luz, serviço e fraternidade. Bom ânimo e alegria, porque segundo o Evangelho, para isso fomos chamados. Com o exemplo do Divino Mestre, que renunciou em nosso benefício, deixando-nos o padrão da altura espiritual que nos compete atingir. Padrão cristão, padrão espírita cristão, que é um pouco mais exigente do que o anterior. Nós vivemos, nos movemos e existimos para nos aproximarmos de Deus. O resto são detalhes. Esse é o objetivo. Que bom que vocês vieram hoje. Peço a Deus e a Jesus que a todos abençoe, visitem seus lares, seus entes queridos, e fortaleça em todos vocês e em mim também a fé, a esperança e a caridade. Só com esses 3, olha, nós já vamos longe. E até um dia, quando nos reencontraremos nas regiões superiores da vida, no mundo espiritual, não vamos ter pressa. Mas todos sorridentes e felizes, num grande abraço. O mesmo abraço que eu dou a cada um de vocês, individualmente. Boa noite a todos, muita paz.